Alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda nos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo, porquanto remova a angústia do teu coração, retire o mal da tua carne, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Lembra-te agora do teu Criador nos dias da tua juventude, enquanto não chegam os dias, os maus dias, e antes que te aproximem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles nenhum prazer. Esta manhã eu estava orando e veio à minha mente uma canção tão antiga, dessas canções meia brega, na época da minha infância, e olha, e bota tempo nisso. E depois da oração, então, eu parei para refletir e lembrei desse texto do livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, finalzinho do capítulo 11 e início do capítulo 12. Foi então que eu percebi quantos anos se passaram e quanto as coisas mudaram de lá para cá. Então veio ao meu coração esta mensagem, eu creio com certeza que veio do propósito desse Deus maravilhoso. Na verdade, tudo é vaidade. Lembro da minha juventude, eu lembro da minha infância, melhor dizendo, na época dessa canção, entre tantas outras canções, onde havia uma rádio chamada Rádio Atalaia, onde às tardinhas minha mãe gostava de ouvir um programa. Depois, eu lembro perfeitamente quando também na rádio tinha um programa chamado Cadeia da Prece, onde uma voz profunda de um pregador. Minha mãe não era cristã evangélica. Ela era, para falar a verdade, um viés um tanto espírita. Para falar a verdade, minha família não era dado muito à religião, e sim a mais a religiosidade. Buscava bezedeira, entre tantas outras coisas, mas isso Deus permitiu que através, por incrível que pareça, através desse antigo programa Cadeia da Prece dos idos dos anos 70, é que Deus começou a mover a sua graça, que no meu caso veio paulatinamente, onde o Espírito Santo, através da voz daquele homem, ministrava no meu coração palavras de vida eterna. Mas isso é uma outra história. Depois veio a minha adolescência e, concomitantemente, a minha juventude. Nos idos dos embalos de sábado à noite, eu me lembro como se fosse hoje, um conjunto que roubava os nossos corações joviais, bidis, aquelas luzes, aqueles globos luminosos nas discotecas da vida, John Travolta, Olivia Newton-John. Foi nessa época que eu comecei a afundar-me no alcoolismo. Eu me lembro perfeitamente que na época o uso de drogas, eu comecei a fumar, cheguei a fumar até maconha. Mas naquela época não era apenas discriminado, era marginalizado quem assim o fizesse. E a pressão da minha família e o medo, porque na época eu lembro também que a polícia era terrível, era o DOPS, era a polícia, principalmente Metropol. Então, por medo, eu não me aprofundei nas drogas, mas aprofundei-me no alcoolismo. Mas por que estou falando isso? Porque os anos passam. Depois disso veio o amadurecimento, e infelizmente, em vez do amadurecimento, a falta de amadurecimento fez com que eu tomasse tantas decisões e atitudes erradas. Mas também a questão não é falar sobre minha vida de forma subjetiva, não é um testemunho. Eu, como tantos outros, tive a minha experiência, como todos nós temos as nossas experiências. Estou falando do ciclo da vida. Cada um tem uma história para contar.
e cada um daqueles que eram e são os meus contemporâneos. Também outro dia eu comecei a relembrar daqueles que faziam parte do meu convívio e que já não vivem mais, que morreram, uns morreram assassinados, outros morreram por causa do alcoolismo, principalmente por causa do alcoolismo, porque a maioria dos meus amigos eram alcoólatras, mas novamente, eu não estou querendo dar um testemunho do que foi, porque eu me tornei um vencedor, graças a Deus, mas sim falar sobre o ciclo da vida. Essa música que tocava era tão bonita, era tão simplória, digamos assim, e eu gostava porque minha mãe gostava dessa canção. A grande realidade é que, na realidade, quem é que pode parar o tempo? Quem é que pode mudar a ordem das coisas nesse ciclo da vida? Eu costumo dizer que nós somos como as flores do campo. Nós nascemos pela manhã, nós nos embelezamos durante o dia, envelhecemos durante a tarde, para morrermos ao anoitecer. E a madrugada chega trazendo orvalho para molhar a terra que cobre os nossos corpos já em putrefação. Isso tudo seria um tédio, seria melancólico, porque torna-se melancólico. A vida não tem muito sentido. De certa forma, eu não sou muito aprofundado, mas dou uma pincelada sobre alguns filósofos. E da ontem eu estava refletindo sobre um que é tão enfatizado, chamado Friedrich Nietzsche, aquele que, de certa forma, afirmou que Deus está morto. E eu digo que se Deus está morto, leve-me para a sepultura, porque sou a prova viva da existência desse Deus. Mas ele abortava sobre o niilismo, então eu procurei superficialmente entender o que é o niilismo. E o niilismo, para mim, quer dizer, ou pelo que eu entendi, é um nada, é algo que não faz sentido. Novamente, nas minhas ilações, por que não dizer nas minhas elucubrações, eu vagava um dia, eu vi uma reportagem, um programa, eu sempre me apego a ver essas coisas, e eu não sei por quê. Era um cientista que falava sobre o cosmos, sobre o universo, e o incrível que foi deslumbrante enquanto ele falava sobre as questões, sobre os astros, sobre as galáxias. Então, passava uma imagem mostrando a galáxia e veio, aí sim, aquilo que aborda, de certa forma, o niilismo. Era um grande vazio o universo. E aquele pensamento começou a me assustar e a televisão mostrando, porque eu estava vendo na televisão mostrando as imagens panorâmicas do universo, cheios de satélites, estrelas, cometas, constelações e vai por aí afora. E de repente, eu não sei se é porque eu tenho uma imaginação muito fértil, eu me vi perdido naquele universo. Então começou a querer pairar sobre mim as dúvidas. Como pode Deus ter criado tudo isso? Será que realmente o mundo começou através de um Big Bang? Será que Friedrich Nietzsche estava certo ao dizer que a religião é o mal, que o homem está morto? Enfim, que Deus está morto, melhor dizendo. Mas de repente, na passagem, eu vi um pequeno brilho. E como eu tenho uma mente tão fértil, começou a mostrar na televisão um pontinho de luz. Aproveitei a fertilidade da minha imaginação e falei, imaginei como se fosse onde Jesus estava. E então, todo aquele universo imenso, abissal, com perdão da redundância, assustador, passou a ter sentido. E na minha imaginação eu pensei comigo, na minha fértil imaginação, eu pensei comigo, ainda que me lançasse no universo perdido entre o cosmos, as estrelas, minha alma, tendo eu morrido e tudo não passasse de um nada, eu olharia para a mais longínqua estrela, o mais longínquo ponto de luz, como se o universo, segundo eles, não tem fim, está em crescimento, e miraria a minha fé, a minha alma, o meu espírito para este lugar, e iria. E teria sentido o resto da minha vida eu indo após desse ponto de luz. O que me reporta também é um filme que eu achei maravilhoso. Eu não vou lembrar o nome desse menino. Incrível que parece, eu quase não vejo mais filme dele. O nome dele é complicado, mas ele fez
inteligência artificial. E incrível que pareça, que ele era um robozinho, foi dado a ele a capacidade de ele ter sentimentos. E quando ele foi fazer parte de uma família, foi comprado como robozinho para substituir um filho legítimo dessa família. Ele se apegou à mãe de forma tão profunda, mas a sua mãe acabou preterindo esse robozinho porque o filho dela havia restaurado a sua vida, algo assim. Faz tempo que eu vi esse filme. Steven Spielberg, o nome daquele que produziu esse filme. A grande realidade é que ele passou a vida toda, séculos e séculos, porque ouviu que havia uma fada azul. E de repente passaram dimensões, eras, e ele já encontrando esta imagem que era de um parque, uma ilusão. Então ele ficou diante dela falando incessantemente, querendo realizar o sonho de tornar-se gente. Porque acreditava ele que se ele se transformasse em gente, com certeza a mãe que ele tanto amava iria recebê-lo como ela o recebeu o filho real, legítimo, humano. É um filme até triste, mas fazendo uma analogia, parafraseando este filme. Esse rapaz, quando estava debaixo do mar, encontrou-se com esta imagem que era de um parque submerso, e ele ficou incessantemente pedindo uma imagem de um boneco que representava a fada, e essa fada azul, pedindo que gostaria de tornar-me gente. E a grande realidade, que aí sim passaram-se eras e eras e eras, até que ele foi encontrado por uma raça superior, que restaurou a ele porque ele ficou danificado, e então ele pôde viver um dia só com a sua mãe, porque eles haviam conseguido, através de um fio de cabelo. É uma imaginação muito fértil, é muito profunda esse filme, porque através de um fio, a mãe dele já não existia mais, porque havia passado eras e mais eras, mas eles encontraram um fio de cabelo e por causa desse DNA conseguiram reproduzir a sua mãe, só que ela viveria apenas um dia. O filme é muito bonito, mexeu muito comigo. Enfim, em suma, ele conseguiu realizar o seu sonho. Não de tornar humano, mas conseguiu passar um dia com a sua mãe, trazendo para nossas vidas, ainda que a vida seja efêmera. Como eu disse, nascemos pela manhã, embelezamos durante o dia e morremos ao anoitecer. E ainda que Nietzsche estivesse certo, que tudo não passasse de um nada, eu seria como esse pequeno menino, que eu não vou aventurar falar o nome dele, porque é complicado. Mas eu seria igual esse menino, não atrás da fada do dente, atrás do meu Senhor Jesus. E teria valido a pena viver toda uma vida, toda uma eternidade. É só uma elucubração, é só uma ilação, porque Deus é tão real quanto o ar que eu respiro. E a sua essência, de forma paradoxal, incompreensível, inefável, preenche o meu coração. É pena que é tão subjetivo e eu não posso passar a minha subjetividade para outra pessoa. Mas posso dizer, experimente para ver quão bom, quão maravilhoso é a essência de Deus em nossas vidas.